Gênesis 12. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: Sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei e os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Versículo de 1 a 3 quer dizer que, de acordo com o Antigo Testamento, o Senhor falou a Abraão enquanto este ainda estava na Mesopotâmia. Deus deu a Abraão uma ordem de um único verbo, com 4 aspectos para ela. Abraão deveria sair de seu país, de sua parentela, da casa do teu pai, para uma terra escolhida por Deus. A obediência a Deus muitas vezes significa deixar uma coisa a fim de receber algo diferente, ainda maior. Versículo 4. E assim Abraão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. Versículo 5. E Abraão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam juntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã. E eles saíram para a terra de Canaã. E a terra de Canaã eles vieram. Esse versículo quer dizer que Abraão aparentemente era o protetor do seu sobrinho Ló, porque o pai de Ló havia morrido em Ur. O percurso do grupo até Canaã era de aproximadamente 724 quilômetros. Versículo 6. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moroé. E os seus cananeus estavam nesse tempo na terra. Esse versículo quer dizer que Siquém fica ao norte na parte central de Israel, nas encostas de Moante, Abel. Jacó, neto de Abraão, também viveria por um tempo nessa região. Mais tarde, José, bisneto de Abraão, havia sepultado nesse lugar. Os cananeus eram um grupo cultural distinto. Entretanto, o termo cananeu e também um termo abrangente para muitos povos diferentes que estavam vivendo na região, incluindo os hititas, os amorreus, os ferezeus, os girgaceus e os heveus e os jebuseus. Versículo 7. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: A tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Versículo 7 quer dizer que esta é a primeira das 3 vezes que a Escritura indica que o Senhor fisicamente apareceu a Abraão. A promessa do Senhor de dar a terra de Canaã à semente de Abraão é a afirmação mais repetida na Torá. Pelo menos 37 referências são feitas a ela nos livros de Moisés. O altar que Abraão edificou em Siquém é o primeiro de 4 que ele é dito ter construído. Outros foram levantados entre Betel e Ai, em Hebrom e no monte Moriá. Versículo 8. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Esse versículo quer dizer que, como pastor, Abraão frequentemente seguia para novos locais, a fim de promover comida para seus animais. Betel, atual Beitim, distava a cerca de 32 quilômetros ao sul de Siquém. Este altar é o segundo dos 4 que Abraão construiu na terra de Canaã. Quando Abraão invocou o nome do Senhor, aqui ele se identificou como um legítimo membro da piedosa linhagem de Sete. Esta é a primeira de 3 ocasiões nas quais Abraão é dito de fazer isso.
Versículo 9. E Abraão viajou indo adiante para sul. O Negueb é a região semidesértica e ao oeste e ao sul do Mar Morto, cerca de 80 quilômetros ao sul de Betel. Esta área tem sido habitada por nômades desde os tempos antigos. Versículo 10. E houve fome na terra, e Abraão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. Esse versículo quer dizer que o único rio que fluía o ano todo em Israel era o Jordão, e ele ficava completamente abaixo do nível do mar, menos de 209 metros, em seu ponto mais alto, e menos 396 metros em seu ponto mais baixo. Canaã dependia grandemente de chuva para sua água potável e para suas colheitas. Quando não havia chuva, sobrevinha inevitavelmente a fome. Para evitar a fome, Abraão desceu para o Egito, o local com o melhor suprimento de água. Isso significava abandonar a terra que Deus prometera a seus descendentes. Versículo 11. E quando que ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: Eis que eu sei que tu és uma esposa formosa à vista. Embora Sarai estivesse com pelo menos 65 anos de idade, nessa ocasião Sarai era 10 anos mais nova que Abraão, e o patriarca com pelo menos 75. Ela ainda era considerada formosa. Sua atratividade, em parte, se devia ao fato de ser a mulher mais poderosa de um clã abastado. Versículo 12. Por isso, acontecerá que quando os egípcios te virem, eles dirão: essa é a esposa dele, e me matarão, mas te manterão viva. Versículo 12. Versículo 13. Dize: suplico-te que tu és minha irmã, para que eu possa ficar bem com a tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. 13 quer dizer que, ao falar para sua esposa que dissesse ser sua irmã, Abraão estava tecnicamente pedindo que ela fosse verdadeira, porque Sarai era sua meia-irmã. Versículo 14. E aconteceu que, quando Abraão havia chegado ao Egito, os egípcios viram a mulher, o que ela era muito formosa. Versículo 16. O versículo 15 quer dizer que, uma vez que o grupo de Abraão possuía muitas pessoas e muitos animais, eles tinham que receber permissão especial para viver e trabalhar no Egito. Importantes contratos econômicos e políticos no mundo antigo eram, por vezes, finalizados com o partido mais fraco dando uma mulher para o líder do partido mais forte. A mulher se tornaria então parte do harém do líder. Isso provavelmente explica a razão de Salomão ter tido 700 esposas. Sarai era a mulher mais atraente do grupo de Abraão. Assim, quando os príncipes do faraó elogiaram diante do faraó, a mulher foi levada ao seu harém. Versículo 16. E ele tratou bem a Abraão por causa dela. E ele teve ovelhas e bois, jumentos, servos e servas, e jumentas e camelos. Talvez por conta dos presentes de Faraó, ou talvez em razão dos negócios favoráveis, Abraão recebeu muita riqueza. Mais tarde, Abraão usaria uma de suas servas para seu grupo para gerar um filho. Capítulo 17, versículo 17. E o Senhor atormentou Faraó e a sua esposa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abraão. Se Sarai, esposa de Abraão, permanecesse no Egito como parte do harém do faraó, então o plano de Deus de promover Abraão de um herdeiro por meio dela jamais seria cumprido. Para restaurar Sarai e Abraão e trazer os fundadores da nação israelita do Egito para a terra prometida, o Senhor atormentou Faraó e a sua casa com grandes pragas. Esse ato prenunciou que o Senhor faria nos dias de Moisés para de novo tirar os israelitas do Egito e os levar para a terra prometida.
Versículo 18. E o faraó chamou Abrão e disse: O que é que tu me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua esposa? O faraó associou as pragas com a entrada de Sarai em seu harém. Uma investigação revelou que ele fora levado a se casar com uma mulher que era a mulher de outro homem. Versículo 19. Porque dissestes, ela é minha irmã. Portanto, eu a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua esposa. Toma e vai no teu caminho. E o faraó ordenou aos seus homens com respeito a ele, e eles o mandaram embora e a sua esposa, e tudo que ele tinha. Assim como o faraó deu ordens a Abrão, o primeiro israelita, para que partisse, como tudo o que possuía, assim o faraó posterior haveria de ordenar que os israelitas, nos dias de Moisés, deixariam o Egito, com todos os seus pertences.